Você já parou para pensar que talvez você esteja em dificuldades, não por falta de esforço, mas porque nem sequer sabe quem é de verdade? O problema talvez não esteja no seu trabalho, nem no governo, nem na economia, mas em algo mais profundo que está dentro de você. Já sentiu como se algo invisível, mas incrivelmente forte, te puxasse de volta, sempre que tenta caminhar rumo à liberdade financeira? Isso tem um nome: a imagem que você tem de si mesmo. Não é falta de trabalho duro nem falta de inteligência, é identidade de escassez. Você se vê como alguém comum, alguém limitado, alguém que só merece o suficiente para sobreviver, e a sua mente vai manter isso. Quando comecei a estudar tudo isso, achava que saber meu nome era saber quem eu era. Quem sou eu? Eu sou o Bob. Mas isso é só um nome. Pensei também que meu corpo era quem eu era. Mas veja, ninguém diz eu mão, eu perna. Dizemos minha mão, minha perna, meu corpo. Se é meu, então eu não sou isso. Eu sou aquilo que possui tudo isso. E isso mudou tudo para mim. Foi como tirar uma venda dos olhos. Eu deixei de me ver como um ser comum e passei a me enxergar como consciência criadora, uma energia capaz de formar qualquer realidade. Mas aqui está o que ninguém quer admitir. Você vive hoje segundo a imagem que criou de si mesmo no passado, e isso controla seus resultados. Mesmo quando recebe mais dinheiro, algo te faz perder tudo. Mesmo com oportunidades, você foge, sua mente grita: isso não é para mim. Quantas vezes se empolgou com um sonho e segundos depois pensou: mas será que sou capaz? Essa dúvida não vem de fora, vem da sua autoimagem. Enquanto você não transformar essa imagem, seu mundo externo vai repetir os mesmos fracassos. Tudo começa por dentro, não por fora. Lembro de estar numa sala nos anos 60, quieto, com vergonha até de levantar a mão, mesmo querendo muito ensinar o que eu aprendia. Bill Gove, um dos maiores oradores que já vi, pegou o microfone e disse algo que acendeu uma luz dentro de mim. Se quero ser livre, preciso ser eu. Não o eu que minha esposa espera, nem o que meus filhos acham que devo ser, nem o que a sociedade exige, mas o verdadeiro eu. Naquele instante percebi, eu nunca tinha sido eu. Eu era o reflexo do que os outros esperavam de mim, e era isso que me mantinha preso. Eu comecei então a reconstruir minha imagem. E quando isso aconteceu, as coisas começaram a mudar. O dinheiro veio, as oportunidades surgiram, mas o mais importante, eu finalmente me senti livre. Agora olha só, segundo uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford, mais de 80% das pessoas subestimam o próprio potencial. Isso significa que, estatisticamente, 4 em cada 5 pessoas vivem abaixo do que realmente poderiam. Sabe por quê? Porque elas nunca descobriram quem são de verdade. Então eu te pergunto, quem é você? Você é mesmo esse CPF que vive correndo atrás das contas? Você é mesmo essa pessoa que acredita que nasceu para lutar e nunca vencer? Ou será que você só está agindo conforme uma imagem distorcida, criada lá atrás por pessoas que também não sabiam quem eram? Eu quero te propor um exercício agora. Por um instante, feche os olhos e se imagine como alguém próspero. Se veja como uma pessoa que atrai dinheiro com naturalidade, que inspira os outros, que vive em liberdade. Sinta isso. Agora me diga, se você fosse essa pessoa, como agiria? Como falaria? Como tomaria decisões? Porque aqui está a chave. Você não espera para se tornar essa pessoa. Você começa a viver como se já fosse. E aí, a realidade começa a se reorganizar em volta dessa nova imagem. Essa é a lei. É assim que funciona. Mas ela só começa a agir quando você começa a agir como quem já é. Então me diz, você vai continuar sendo a cópia mal feita do que o mundo mandou você ser? Ou vai descobrir quem realmente é e criar a vida que nasceu para viver? A escolha é sua, e ela começa agora. O ambiente em que você vive é como um espelho invisível. Ele reflete e reforça exatamente o que você acredita sobre si mesmo, mesmo que você não perceba. Eu aprendi isso observando centenas de pessoas ao longo da vida. Pessoas boas, inteligentes, com sonhos, mas que, por estarem no ambiente errado, simplesmente nunca saíram do lugar. Não adianta nada mudar de cidade, de emprego, até mesmo de país, se você continuar andando com as mesmas ideias,
os mesmos hábitos e, principalmente, as mesmas pessoas. Isso é como trocar o vaso, mas manter a raiz podre. Eu vi isso acontecer de forma clara quando visitei por 5 anos um presídio de segurança máxima no Canadá. Eu ia lá uma vez por mês e conheci muitos daqueles homens. Alguns eram até brilhantes, mas quase todos, ao sair, voltavam. A taxa de reincidência era chocante, acima de 85%. Sabe por quê? Porque o mundo que eles conheciam, o único que se sentiam pertencentes, era o mundo do crime. Era com isso que eles conviviam. Era sobre isso que falavam. Era nisso que pensavam. A mente deles estava tão condicionada ao ambiente que, quando saíam, mesmo livres, continuavam presos. Presos ao padrão. Agora pare e pense. Quantas pessoas ao seu redor vivem reclamando do salário, do governo, da crise, do patrão, da vida? E você, quantas vezes já repetiu essas mesmas frases sem nem perceber? Você acha que isso não afeta o seu bolso? Eu te garanto, afeta. A ciência já provou que o ser humano é profundamente influenciado pelas pessoas com quem mais convive. Existe um estudo de Harvard que mostra que seus hábitos financeiros e de saúde são diretamente influenciados até pela terceira camada de conexão. Ou seja, os amigos dos seus amigos moldam suas decisões sem que você perceba. Se você convive com pessoas que acham que enriquecer é impossível, que o mundo é injusto, que isso não é pra gente como a gente, então você começa a pensar e agir do mesmo jeito. E o resultado? Você estagna, você trava, você repete os padrões, você tenta crescer, mas é como plantar uma árvore em solo envenenado. Lembro de uma mulher num evento meu chamado Fórum do $1 Milhão, nas Montanhas Laurentides, onde colocávamos uma rosa em cada cadeira e todas floresciam, menos a dela. Todos os dias a rosa dela morria. E alguém comentou: eu não viveria numa casa onde flores não conseguem crescer. Isso me fez pensar profundamente. O que será que essa mulher carregava dentro de si, que fazia até uma flor murchar perto dela? E mais importante, quantas pessoas vivem assim, com um ambiente interno tão carregado que nada prospera por perto? Isso não é misticismo. Isso é energia. É vibração. E essa vibração é moldada por onde você vive, com quem você anda e no que você acredita. Vi isso em Regent Park, no centro de Toronto. Nos anos 50, era um conjunto de casas deterioradas. A cidade demoliu tudo e ergueu prédios modernos. Mas alguns anos depois, tudo estava caindo de novo, porque tiraram as pessoas do ambiente pobre, mas não tiraram a pobreza de dentro delas. A maioria das pessoas ganha mais, mas segue com a mente de escassez. Mudam de emprego, mas pensam pequeno. Acham que precisam mudar de cidade, quando o que precisam é mudar de ambiente interno. Você quer prosperar? Então olhe para quem está do seu lado. As pessoas com quem você mais convive te puxam para cima ou te afundam em desculpas. É difícil falar de sonhos com certas pessoas, porque elas riem, duvidam, desmotivam. Não por maldade, mas porque desistiram dos próprios sonhos e não suportam ver alguém tentando algo diferente. Foi por isso que me tornei seletivo com quem passo meu tempo. Não porque me acho melhor, mas porque se eu andar com quem vive no medo, serei puxado para o medo também. Você precisa entender. Ambiente não é só lugar físico. É aquilo que você ouve, lê e repete todos os dias. Você não vai construir uma mente de milionário convivendo com gente que pensa como vítima. E não vai atrair prosperidade se seus amigos só falam de crise. Talvez a decisão mais poderosa que você possa tomar agora seja se afastar de quem te prende e se aproximar de quem te inspira, mesmo que isso traga culpa ou medo da solidão. Mas lembre-se, o preço de continuar no ambiente errado é viver uma vida que não é sua, e você nasceu para expandir, o que exige coragem para mudar o ambiente, por fora e por dentro. Você já percebeu como é cansativo tentar agradar todo mundo o tempo todo? E como é frustrante viver uma vida onde cada escolha não é sua, mas do que esperam de você? A maioria vive como cópia, versões diluídas do que os pais queriam, do que a escola mandou, do que a sociedade exigiu. E quanto mais tentam agradar, mais longe ficam de si mesmos. É aí que começa a verdadeira pobreza, não na conta bancária, mas na identidade. Pois quem vive desconectado da própria essência
vive com medo de não ser aceito, de errar, de se destacar. Esse medo paralisa, faz aceitar menos do que merece, desistir antes da hora, dizer sim quando o coração grita não. E eu vejo isso o tempo todo. Gente com talento, visão, energia, mas que não consegue romper porque vive como se estivesse no palco de uma peça escrita por outra pessoa, o que leva à falência emocional, financeira e espiritual. Conheci uma mulher num seminário meu, anos atrás. Trabalhava num banco com bom salário e benefícios, mas chorava todo dia antes de sair de casa por sentir um vazio profundo. Ela sabia que não pertencia ali. Queria abrir uma escola de música, mas tinha medo do julgamento da mãe, dos colegas e de parecer louca por trocar o certo pelo incerto. Olhei nos olhos dela e perguntei: você prefere continuar morta por dentro só para manter a fachada de uma vida que não é sua? Na semana seguinte ela pediu demissão e meses depois me escreveu dizendo: foi a primeira vez que me senti viva e hoje a escola dela impacta centenas de crianças com propósito. Não estou dizendo que todo mundo tem que largar tudo amanhã, mas que todo mundo precisa se olhar no espelho e perguntar: isso que eu vivo é meu ou é uma fantasia para os outros aplaudirem? O mundo está cheio de gente rica de aparência e miserável por dentro, como Robin Williams, que tinha milhões de fãs, prêmios, fama, dinheiro e mesmo assim sofria de uma solidão insuportável. Às vezes, o preço de ser o que o mundo quer é esquecer quem você realmente é. Por isso você precisa parar de pedir permissão para ser você e parar de se esconder atrás de máscaras que não servem mais. Liberdade de verdade é acordar e dizer: hoje eu vou viver o que é verdadeiro para mim, mesmo que ninguém entenda, mesmo que critiquem, mesmo que pareça loucura. Você não foi criado para ser uma cópia, você foi criado para ser original. E sua prosperidade começa exatamente aí, quando você se reconecta com sua essência e começa a agir como quem já é. Agora eu quero te propor algo simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, antes de tomar qualquer decisão, pare e pergunte: isso que estou prestes a fazer me aproxima ou me afasta de quem eu realmente sou? E seja honesto. Você vai se surpreender com a quantidade de coisas que está fazendo só para manter uma aparência. E lembra, a vida é curta demais para viver preso no personagem errado. A maior riqueza que você pode conquistar é viver uma vida que tem a sua cara. E quando você faz isso, o dinheiro vem como consequência, porque o universo responde à autenticidade, não à perfeição. A maioria das pessoas está esperando uma permissão invisível para prosperar, como se alguém em algum lugar fosse aparecer com um selo dizendo: agora você pode ser rico. Mas a verdade é que essa permissão nunca vai vir, porque você não precisa dela. O que você precisa é de consciência. Eu vejo isso o tempo todo. Gente que estuda, trabalha, se esforça, mas que no fundo acredita que riqueza não é para ela. E acredite, o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é, à sua vibração, ao seu estado de consciência. Se você vibra em escassez, se vê como alguém limitado, pequeno, endividado, indigno, então é isso que você vai continuar atraindo. Agora, quando você expande a consciência e passa a se ver como parte de algo maior, como uma expressão única de uma inteligência infinita, você muda tudo, porque você para de se identificar com os problemas e começa a se identificar com o potencial. Não é mágica, é lei. A mesma energia que cria uma galáxia, cria você. A diferença é que a galáxia não duvida de quem ela é, você duvida. E essa dúvida é o que te separa do dinheiro, das oportunidades, da vida que você quer. Eu me lembro de quando comecei a ensinar isso. As pessoas diziam: Bob, mas isso não é muito abstrato? As pessoas querem saber como ganhar dinheiro, não quem elas são. E eu dizia: mas elas só não têm dinheiro porque não sabem quem são. Você já se perguntou por que tanta gente ganha na loteria e perde tudo em poucos anos? Estudos mostram que aproximadamente 70% dos ganhadores de loteria ficam falidos ou endividados depois de poucos anos. Eles mudam o saldo bancário, mas não mudam a consciência. E o dinheiro volta para onde sempre esteve, longe deles. A riqueza verdadeira começa quando você muda a maneira como se enxerga. Quando você entende que não está aqui só para pagar contas,
dormir e repetir. Você está aqui para crescer, para se expandir, para criar, para deixar uma marca. A sua vida não é um acidente. Ela é uma oportunidade. Mas enquanto você ficar esperando permissão externa para se valorizar, você vai continuar se vendendo barato. Você aceita um salário medíocre, algo como R$ 4.500 por mês, porque acredita que é isso que vale. Você se contenta com migalhas emocionais porque acha que não merece mais. E tudo isso vem de uma visão distorcida de quem você é. Agora escuta isso. Você não é pequeno. Você está pequeno. E esse estar pode mudar no instante em que você decide despertar. Eu me lembro de quando comecei a aplicar essa consciência na prática. Eu já ensinava sobre leis mentais, prosperidade, imagem interna. Mas chegou um momento em que eu mesmo precisei escolher. Eu vou viver como alguém comum ou como quem realmente sabe que é parte de algo maior? Eu decidi viver como quem já era. E a partir daquele momento, eu passei a agir, pensar e decidir como quem já tem, como quem já chegou. E sabe o que aconteceu? A realidade respondeu. As pessoas começaram a me procurar. Os convites apareceram. O dinheiro fluiu. Não porque eu pedi, mas porque eu me alinhei. Eu entrei em harmonia com aquilo que eu dizia querer. E essa harmonia muda tudo. A ciência já mostrou que a mente humana é moldável. Pesquisas de neuroplasticidade mostram que o cérebro cria novas conexões toda vez que você assume um novo padrão de pensamento. Ou seja, quando você pensa e age como alguém próspero, o seu cérebro começa a reconfigurar sua percepção de realidade. Você enxerga novas possibilidades, toma decisões mais ousadas e se comporta como quem está no controle. Agora olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem repetindo que nada dá certo, que não tem sorte, que o mundo é injusto? Essas pessoas não estão erradas. Elas só estão inconscientes. Inconscientes do próprio poder. E enquanto não despertarem, vão continuar rodando em círculos. Mas se você chegou até aqui, não é por acaso. Você está pronto. Pronto para deixar de lado a velha identidade. Pronto para parar de pedir permissão. Pronto para assumir quem você é. E eu vou te propor algo agora. Durante os próximos 3 dias, escolha viver como se a vida que você sonha já fosse realidade. Não finja, seja, sinta, decida, haja como quem já é e observe o que começa a mudar. Você não está esperando o universo se mover. O universo está esperando você se mover. E quando você dá o primeiro passo, o resto responde. Você não está preso por falta de dinheiro. Você está preso por não saber quem realmente é. E enquanto essa consciência não mudar, nenhuma mudança externa será permanente. A verdadeira prosperidade começa quando você para de viver a vida que te ensinaram e começa a viver a vida que você nasceu para criar. Agora, se você sentiu que algo dentro de você despertou, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai te levar ainda mais fundo. Você vai subir mais um degrau na sua jornada de evolução, clareza e consciência. E eu garanto, se permitir esse próximo passo, pode te fazer 1% melhor do que você é agora. E esse 1% pode mudar tudo. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos.